Fala pessoal, vamos falar mais um pouco aí sobre introdução à teoria eletromagnética. Nessa nossa segunda aula vamos falar um pouco sobre campo elétrico, princípio da superposição, linhas de campo. Para falar sobre campo elétrico, é interessante que a gente volte naquele nosso exercício da última aula, que fala sobre duas cargas. Então, temos duas cargas Q1 e Q2. Essas cargas estão distanciadas em R. E eu queria saber qual que era a força resultante em Q2. Qual que era a força exercida em Q2? Analisando o nosso exercício, nós havíamos encontrado que a força era em torno de 18 kN. Agora, imagine que essa carga Q2 não existe. Qual seria a força em Q1? Analisando a minha lei de Coulomb, eu consigo concluir que na ausência de uma das cargas, a força resultante é nula. Não existe força naquela região. Agora, por que quando eu entro com uma carga, a força surge? Essa propriedade é uma propriedade da carga elétrica, que é o espaço onde, na presença de uma segunda carga, vai surgir uma força. E isso é chamado de campo elétrico. O campo elétrico ele pode ser representado pelo quociente entre força e carga. Dessa forma, pela lei de Coulomb, já sabemos como é representada a força elétrica. E aí conseguimos substituir ela na minha equação do campo elétrico. Teríamos uma equação dessa forma, onde a minha carga estudada ela pode ser eliminada. E o que me traz a equação resumida do campo elétrico, que diz que o campo elétrico ele vai ser o produto da constante de Coulomb pela carga dividido pelo quadrado do meu raio ou da minha distância entre as cargas, orientadas no versor R. Mas, além do campo elétrico, temos uma outra propriedade no espaço, são chamadas linhas de campo. O que são essas linhas de campo? Se eu analisar um ponto onde o campo elétrico está sendo gerado, eu sei que existem curvas tangenciais a este mesmo ponto de força. São as chamadas linhas de campo. O número de linhas de campo vai ser proporcional à intensidade do módulo do meu campo elétrico. Então, quanto maior for o módulo do campo elétrico, mais linhas de campo vão ser geradas naquela região. Aqui temos uma pequena animação indicando a interação entre as cargas. Veja, as setas amarelas indicam a orientação do campo elétrico em determinados pontos. Veja que para cada linha de campo, essas linhas contínuas, para cada uma delas existe uma força tangencial em um ponto de análise. Essa força tangencial pode ser a força elétrica e, acompanhando ela, teríamos o nosso campo elétrico, que é o que vai gerar a força no espaço. Por essa análise, por convenção, sabemos que as cargas de sinal negativo vão ter o campo elétrico direcionado para elas. E as cargas de sinal positivo, o campo elétrico vai estar direcionado para fora delas, vai estar saindo dessas cargas. Agora vamos fazer um exercício aí para falar sobre o princípio da superposição. Imagina aquele nosso primeiro exercício mais uma vez, onde tínhamos duas cargas pontiformes, uma de 5 mC e outra de 3,6 mC. E agora eu entrei com uma terceira carga Q3 de 4 mC, distanciada de 2 metros. Qual seria a força no meu ponto onde se situa a carga Q2? E qual seria o campo elétrico gerado nesse ponto? Alguns experimentos eles nos dizem que a força ou o campo elétrico gerado em um determinado ponto
vai ser a força resultante nesse ponto, ela vai ser igual ao somatório de todas as forças ou de todos os campos que incidem naquele ponto. Dessa forma a gente consegue equacionar as forças pelo somatório. Ao mesmo tempo, mais uma vez nós sabemos que o campo elétrico ele vai ser a força pela carga no ponto estudado. Dessa forma a gente consegue equacionar o campo elétrico pelo somatório, dessa forma também. Tomando isso como base, vamos voltar no nosso exercício. Já tínhamos uma carga Q2, uma carga Q1 e uma carga Q3. Imagine que a origem do meu sistema de coordenadas é o centro da carga Q2. Qual seria o campo elétrico nesse ponto? Pelo nosso primeiro exercício, já analisamos e descobrimos que a força que Q1 exerce em Q2 vai ser da intensidade de 18 kN. Agora, qual seria a incidência total em Q2 agora que eu tenho uma carga Q3 também direcionada para ele? Da mesma forma que existe uma linha que une a carga Q1 à carga Q2, existe uma linha que une a carga Q3 à carga Q2. Essa linha reta, ela nos indica que eu tenho uma força de repulsão, pois as cargas têm o sinal igual. Essa força de repulsão ela é gerada na direção menos J, pois o meu sistema de coordenadas, a origem, está no meu centro de Q2. Então eu tenho orientação para cima mais J, para baixo menos J. Da mesma forma, o meu eixo de coordenadas caminhando para a direita, a minha orientação vai ser em mais I, na direção de X mais. Por conta disso, para onde a minha carga Q2 deveria se movimentar? Analisando o sistema, saberemos que ele deve se movimentar nessa direção. Qual será o campo? Qual é o campo resultante em Q2? Pelo princípio da superposição, sabemos que o campo incidente no ponto vai ser igual à somatória de todos os campos que exercem alguma relação dentro deste mesmo ponto. Também sabemos que o campo elétrico ele vai ser igual à minha força dividido pela carga no ponto. Dessa forma, o somatório das forças pode ser representado dentro da minha equação também. Separando a minha equação, eu tenho duas forças que incidem na minha carga Q2, que seria a força de 1 para 2 e a força de 3 para 2. Separando a minha equação em dois termos, nós temos que o meu campo elétrico vai ser igual à força de 1 para 2 dividido pela minha carga em 2, mais a força de 3 para 2 dividido pela carga Q2. A força de 1 para 2 já havíamos analisado que ela era na intensidade de 18 kN. Já a minha força de 3 para 2 eu não sei, eu precisaria calculá-la. Mas sabemos que força pela carga é o campo elétrico no ponto. Então, a força que 3 incide em 2 dividido pela carga 2 vai ser o meu campo elétrico da carga 3. Dessa forma eu consigo substituir na equação, sendo que eu tenho a minha força de 18 kN, tenho a minha carga de 3,6 microcoulombs, que é a minha carga Q2, 3,6 milicoulombs, a carga Q2, e está direcionado em X positivo, está direcionado para
I mais I, somado com a minha constante de Coulomb vezes a minha carga Q3 dividido pela minha distância ao quadrado. Aí, no caso da carga Q3, a minha orientação está para menos J. Veja que a constante de Coulomb vezes a carga dividido pela distância nada mais é do que o meu campo elétrico gerado pela carga 3. Substituindo na minha equação do campo elétrico da carga 3, nós temos essa conta. Resolvendo a equação, temos que o meu campo elétrico ele vai ser igual a 5I menos 9J meganewtons por Coulomb, que isso vai me trazer um módulo de aproximadamente 10 a sétima Newton por Coulomb. Então é isso aí, pessoal. Isso aqui foi um exercício bem simples, acho que está bem tranquilo de entender, apenas para fixar o conceito sobre campo elétrico e princípio da superposição. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula aí.